Eu quero comentar um pouco sobre ciências e a Bíblia usa uma expressão que é falsa ciência. O que vem a ser isto? Existe a ciência, que é aquilo que se prova, se comprova, se verifica, e existe a falsa ciência, que é constituída de teorias, hipóteses, ideias que pessoas lançam. E o mais interessante é que hoje, em nossos dias, essas ideias são lançadas e acreditadas independente de qualquer comprovação. De vez em quando aparecem umas novidades, por exemplo, a imensa quantidade de carbono fundido que há debaixo dos Estados Unidos. Este carbono é suficiente para consumir todo o oxigênio da atmosfera e, se houver uma sacudidela grande na Terra e uma parte desse carbono for liberado, ele consome todo o oxigênio e acaba com a atmosfera. Mas há profecias na Bíblia que Deus vai romper essa camada que envolve a Terra. E isto tem algumas conotações de constatação. Não se pode comprovar, porque isso está a muitos mil metros debaixo da terra, não há meios de se chegar até lá para se comprovar, a menos que haja uma fissura por causa de um terremoto ou coisa desse tipo, mas não há meios científicos de se comprovar. Mas é uma hipótese razoável, no entanto, é hipótese. Mas agora surge outra que eu achei muito interessante. Existe uma cratera sob o Golfo do México, que pode ter sido causada por uma queda de um meteoro. E aí começam os chutes, digamos assim. Tudo são hipóteses. Isto aconteceu aí há milhões de anos atrás. Foi um meteoro de 15 quilômetros de diâmetro que caiu e abriu um buraco muito grande ali debaixo do Golfo do México, entre México e Estados Unidos, e essa queda do meteoro causou a destruição dos dinossauros. Existe uma preocupação imensa do mundo com os dinossauros, por uma razão muito simples. Os dinossauros estão em evidência. No meu entendimento, eles foram soterrados no dilúvio. O dilúvio matou os dinossauros. Eram muito grandes e Deus entendeu de não colocar mais dinossauros na arca. Isso é o que eu entendo. Restos de dinossauros existem. E essas hipóteses científicas uniformitaristas que dizem que tudo está acontecendo há milhões, há bilhões de anos, não houve nenhum cataclisma, nenhum dilúvio, nenhuma criação, tudo vem acontecendo por acaso há milhões e bilhões de anos. Essa ideia diz que os dinossauros desapareceram há um tempo atrás e foi assim de uma maneira drástica, porque a verdade é que restos de dinossauros são encontrados, soterrados, e isso aconteceu no dilúvio, foi de repente. Não dá para contestar essa hipótese. Então, os cientistas inventaram uma outra hipótese que não foi no dilúvio há 4.000 anos, foi há milhões de anos atrás, quando um meteoro caiu e, por coincidência, esse meteoro destruiu todos os dinossauros que, por coincidência, estavam próximos ali. E eles dizem que foi assim, para não acreditarem no dilúvio. Agora, eles dizem que esse meteoro caiu ali no Golfo do México, formou essa grande cratera ali perto de Chicxulub, no México. E essa cratera tem 200 quilômetros de diâmetro. Um meteoro abre um buraco muito maior do que o seu tamanho, porque a queda é muito violenta.
E eles começaram, então, a perfurar. Com equipamentos de petróleo, começaram a perfurar, acharam ali algum material e, bom, estão formulando essa ideia, que foi há 66 milhões de anos. De onde eles tiraram isso? Do nada, da cabeça deles, porque pela hipótese deles de que tudo aconteceu assim, gradativamente, há milhões de anos, na ideia deles, essas eras geológicas caracterizaram a idade. Então, calculando a profundidade, eles acham, na ideia deles, que foi há 66 milhões de anos, não havendo comprovação nenhuma. Aí eles citam, nesse mesmo artigo, a inversão do campo magnético da Terra. Também não há comprovação disso. Eles dizem que a cada 100 mil anos, aproximadamente, o campo magnético da Terra se inverte. O norte vem a virar sul, o sul vem a virar norte. Sabe por que eles inventaram essa teoria? Porque há 100 mil anos não havia nada aqui na Terra. A criação é recente, de menos de 20 mil anos, 10 mil anos para cá. A criação é muito recente. E o que existe, isto é comprovado, é que o campo magnético da Terra está diminuindo. Por que ele está diminuindo? Porque ele foi criado com um determinado valor e desde a criação está diminuindo. Então, quando a gente faz uma equação matemática do decaimento do campo magnético da Terra, ele aponta para uma criação, a coisa de poucos mil anos atrás. Ou seja, há cerca de 4 mil anos atrás, o campo magnético da Terra era infinito, era imenso. Ou seja, a Terra era só magnetismo, não tinha possibilidade de vida, de nada aqui na Terra, se fosse há 10 mil anos. Isso significa que a Terra foi criada há menos tempo do que 10 mil anos. Tem pouco tempo. E o dilúvio que aconteceu há 4 mil anos explica um monte de outras coisas. O decaimento do campo magnético da Terra aponta para um valor imenso há coisa de poucos mil anos atrás. Ou seja, Deus criou um campo magnético que vai decaindo e está diminuindo, e isso pode ser calculado, mas esses cientistas, para não crerem numa criação, estão inventando essa hipótese que o campo vai diminuindo porque ele vai se inverter. Quando ele terminar de diminuir, o norte vai virar sul e o sul vai virar norte, e isto inverte-se aproximadamente há 100 mil anos, é a ideia deles, também sem comprovação. O que existe é que o campo magnético da Terra está decaindo. Por que está decaindo? Por causa de uma criação. Quem não quer acreditar numa criação, que o campo magnético foi criado com aquele valor? Quem não quer acreditar, inventa teorias como essa da inversão do campo magnético da Terra. Então eles juntam essas duas teorias para trazer efeitos sobre os dinossauros que se extinguiram. O problema é que os dinossauros, que dizem eles têm 60, 70 milhões de anos, esses dinossauros, só que quando se pesquisa o tecido dos dinossauros, se encontra tecido mole, ou seja, de poucos mil anos atrás. Não dá para comprovar que dinossauros viveram há milhões de anos. Existem tecidos moles em dinossauros comprovados em nossos dias que apontam para poucos mil anos. Então, dinossauros não têm milhões e milhões de anos, eles têm poucos mil anos e foram soterrados no dilúvio. Bom, cientistas que não querem acreditar nisso inventam uma série de teorias e levantam hipóteses e saem a pesquisar e muita gente acredita. Eles divulgam imagens, fotos bonitas e tem gente que acredita. Para eles, não importa que seja verdade, importa que as pessoas acreditem. Ou seja, não precisa ser verdadeiro, tem que ser verossímil. Ou seja, tem que parecer verdade. Não importa que seja verdade, mas tem que parecer e as pessoas acreditarem. Desde que as pessoas acreditem, o problema deles está resolvido. Por exemplo, não há comprovação nenhuma de evolução na espécie humana, mas
eles continuam a acreditar. O elo perdido nunca foi achado entre o macaco e o homem, mas eles continuam a acreditar, porque a humanidade toda já está acreditando, a maioria da humanidade acredita. Não há comprovação nenhuma, mas também eles não estão mais preocupados com comprovar nada, porque a maioria da humanidade já acredita. A evolução, não há comprovação disso, mas a maioria da população do mundo já acredita. Então, eles não precisam mais se preocupar com isso, eles vão se preocupar com outros detalhes para mascarar a situação dos dinossauros, que têm sido encontrados dinossauros recentes com tecidos moles. Eles, então, estão inventando uma série de outras teorias. E agora, essa também da cratera de Chicxulub, no México, embaixo do Golfo do México, também está uma profundidade muito grande debaixo do mar e, digamos assim, é muito difícil de comprovar qualquer coisa ali. Então, eles estão levantando hipóteses. É a mesma situação que existe, quase a mesma situação, quando dizem que há bilhões de anos-luz de distância tem galáxias assim, assim e assado. Inventam um monte de hipóteses. Esse exoplaneta que acharam há poucos dias aí, eles descobriram uma estrela que está a 40, ou dizem eles, 39 anos-luz de distância. Não tem comprovação dessa distância. Isso aí é um efeito Doppler que supõe uma série de hipóteses, não tem comprovação de nada. 40 anos-luz de distância, tem uma estrela que tem uns planetas, que tem um planeta semelhante à Terra, que pode ter água. Isso aí não se vê nada, é tudo hipótese que eles estão formulando. E isso porque a 40 anos-luz de distância, digamos assim, na melhor das hipóteses, daqui a anos, a tecnologia vai conseguir fazer essa viagem em 500 anos. Em 500 anos já não tem nada mais aqui na Terra, ninguém vai poder comprovar se é verdade ou não. Ou seja, o fato é que eles vão lançando a teoria e porque não há condições, pelo tempo, pela distância de se comprovar, as pessoas acreditam como se isso fosse verdade, ou seja, que existe vida em outros lugares. E nós vamos ser bombardeados por muitas notícias assim. Isto é o que a Bíblia chama falsa ciência. A ciência verdadeira sempre aponta para uma criação e para a perfeição dessa criação criada por Deus. O cristão acredita nisso. Não se deixe impressionar por notícias fantasiosas que a mídia gosta de exagerar a respeito de pesquisas ou supostas pesquisas ou ideias e teses da falsa ciência, mas você fique firme naquilo que é mais importante, que você sabe que é a verdade.